Olá pessoal, agora vamos resolver o exercício número 9 da lista de funções e o enunciado do exercício ele pede o seguinte: determine o domínio. Eu sei que vocês têm dificuldade para entender o que é o domínio de uma função, mas espero que a partir desse vídeo ele possa ajudar vocês. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com o exercício da letra B, y igual a x sobre x ao quadrado menos 1. Sempre quando tratar de domínio, vocês têm que lembrar de uma palavrinha. E essa palavrinha, ela tem dois tipos que estão ligados a ela. Bom, então vamos lá. No caso dessa função, eu tenho uma restrição. Então, eu pergunto a vocês, qual é a restrição dessa função para que eu tenha o meu domínio, para que o domínio da minha função exista? Então vamos lá. Primeiro, meu denominador tem que ser diferente de zero. Essa é a única restrição que eu tenho para essa função. Então, x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. E tem duas maneiras de resolver isso aqui. Eu preciso encontrar o valor da variável x. Então, vamos à primeira maneira. Bom, a primeira maneira é usando a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara ela tem duas etapas. Vamos começar com a primeira etapa da fórmula de Bhaskara. Então, a primeira etapa é, eu tenho delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se vocês olharem a expressão, a função quadrática, ela não tem o valor de b. Então, nesse caso, o valor de b ele é zero, então vai ficar zero ao quadrado, menos 4, que é da expressão, vezes 1. O 1 é o coeficiente da variável que eu tenho em x ao quadrado. Então, vezes 1, vezes menos 1, que é o valor de c que está aqui, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte, 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Está aqui. Agora vamos ao jogo de sinais. Menos com mais, menos com menos, mais. Então, o valor de delta é positivo. 4 positivo. Vamos à segunda parte agora. Então, nós temos a segunda parte como sendo aqui, ó, x é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, o valor de b, como a gente já viu, não tem na expressão, na função quadrática ele não tem, então vai ficar menos 0. Mais e menos raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes 1, que é o valor do meu a. Ok, continuando então. Se o meu zero aqui ele anula, eu já vou desconsiderar ele, então, e a raiz quadrada de 4 é 2, então eu vou ter quem? A parte positiva, x1 é igual a 2 dividido por 2, que vai dar 1. Raiz quadrada de 4 vai dar 2, então a parte negativa agora vai ser menos 2 sobre 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Aqui a minha fração é negativa, portanto, o resultado é negativo, menos 1. Portanto, o domínio da minha função y é x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 1 e x tem que ser diferente de 1. Por quê? O que acontece nesses casos? O que acontece nesses casos? Se eu considerar o x igual a menos 1, olha só aqui, menos 1 ao quadrado vai dar 1, positivo. 1 menos 1, 0, então vai zerar o denominador. Se x for 1, se eu considerar como sendo 1, que é o segundo resultado, então vai ficar 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. Denominador não pode ser 0. Então, o domínio de y são todos os valores de x pertencentes ao conjunto dos reais, com exceção de menos 1 e 1. Essa é a primeira maneira de resolver o domínio dessa função utilizando a fórmula de Bhaskara. A segunda maneira de resolver o domínio dessa função
y vai ser utilizando a raiz. Então é o seguinte, agora nós vamos trabalhar então, já que eu sei que a minha restrição está em x² menos 1 diferente de zero, então eu vou colocar ela aqui. Então eu já sei que x² menos 1 tem que ser diferente de zero. Essa é a minha condição para determinar o domínio. Se eu pegar esse menos 1 e passar para o outro lado, ele passa positivo. Então fica assim, ó, x² diferente de 1. Aquele 2 que faz parte do valor da variável x, ele passa para cá em forma de raiz quadrada. E aí ele vai ficar assim, ó. Então agora eu tenho x é diferente de mais e menos 1, mais e menos raiz quadrada de 1, ok? E raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, x é diferente de 1. Nesse caso, então, o domínio da minha função domínio de y é igual a x pertence aos reais, tal que x diferente de menos 1 e x diferente de 1. Essa é a segunda maneira de estar resolvendo essa letra B para determinar o domínio da função.